paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, depois de algum tempo, né, que já faz algum tempo que nós não fizemos uma live, e a pedido dos irmãos, né, vamos tentar nessa noite fazer passar alguma coisa aqui para os irmãos. Eu estou com saudade de todos vocês, e que neste momento o Espírito Santo ele alcance cada lar, cada família, alcance a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em comunhão e neste momento ligando a nossa fé, a minha fé com a fé de vocês, nessa união, nessa força, vamos adorar a Deus, né? Vamos buscar a presença dEle. Eu sei que vocês estão em comunhão com Cristo, aí onde vocês estão, e todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Neste momento eu quero perguntar se tá bom o áudio, vocês estão me ouvindo? Como é que tá aí a conexão de vocês? Tá tudo certo? Mandem um joinha, né? Manda um alô aí dizendo que está conseguindo me ouvir bem, porque nós vamos de louvor, nós vamos cantar aqui uns hinos para elevo espiritual de todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, amém? Glória a Deus. Vamos orar, eu vou fazer uma oração e depois eu vou cantar um louvor, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade, Deus, de estar, Senhor, em conexão com os nossos irmãos, ó Pai, ligado no mesmo espírito, no mesmo propósito, Senhor, buscando, Senhor, a Tua presença. Eu sei que neste momento, muitos dos Teus filhos, Senhor, estão, Senhor, agora esperando, Senhor, estão compartilhando, Senhor, deste momento comigo, Senhor querido. Então, que o Teu Espírito Santo esteja realizando a obra, Senhor, em cada coração daqueles que estão participando desta live, Senhor. Deus querido, que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, como canal, Senhor, canal de bênção, para abençoar a vida do Teu povo, a vida dos Teus filhos, ó Pai. E em concordância, eu sei que neste momento os meus irmãos estão dizendo amém, porque creem, Senhor, que esta unção, ela entrará em cada lar, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo esperança para o coração daqueles que confiam em Ti, Senhor. Confirma a Tua obra, confirma a Tua presença nesta noite. Nos dá esse privilégio, Senhor, de sentir a Tua presença neste lugar, nas nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra venha falar em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Nós estamos aí com alguns irmãos participando e eu vou louvar o Senhor com o hino. O hino, ele é bem antigo, né? Da minha época. Eu também sou antigo. Mas é um hino que vai falar com você. Nós estamos vivendo num tempo em que, como que eu posso dizer, de pavor, de medo, porém, a palavra do Senhor diz que há esperança. O salmista, ele escreveu dizendo que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu quero profetizar para vocês que estão aí me ouvindo, me assistindo, que o amanhã será melhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se acaso você pensar que sua vida não tem jeito, se cansou de lutar, escute o que eu vou lhe dizer. Um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e o amanhã será melhor, sim, bem melhor, e o Senhor cuidará de você, e o amanhã será melhor, sim, bem melhor, e o Senhor cuidará de você. Não andeis ansiosos em
pensar, não pensa não, que sua vida não tem jeito e se cansou de lutar. Escute o que eu vou lhe dizer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e o amanhã será melhor, sim, bem melhor, e o Senhor cuidará de você, e o amanhã será melhor, sim, bem melhor, e o Senhor cuidará de você. Não andeis ansiosos em nada, com que a vez de comer ou beber, pois vales mais do que as aves no céu, e o Senhor cuidará de você, e o amanhã será melhor, sim, bem melhor, e o Senhor cuidará de você, e o amanhã será melhor, sim, bem melhor, e o Senhor cuidará de você. Aleluia! Você acredita que o amanhã será melhor? Irmãos, nunca perca a esperança, né? Porque há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então, creia que o teu amanhã será melhor, e Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou cantar mais um hino. Já me pediram para eu cantar ele e eu vou estar cantando, onde vai falar sobre o grande amor de Cristo e o perdão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Todo mundo sabe me dizer, com palavras do coração, dessas que todo mundo entende, mas não se ouve o som. Um sorriso meio lamicar, ou talvez um deslizar de fé, com o toque na mão, no ombro, muito posso dizer. Foi na cruz que Cristo usou isso, não mexia nem mão nem pé, no seu rosto todo mundo via o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir o som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi para dar o perdão. Foi na cruz que Cristo usou isso, não mexia nem mão nem pé, no seu rosto todo mundo via o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir o som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi para dar o perdão. Posso até não saber dizer com palavras tudo pra você, mas se olhar bem dentro dos meus olhos, vai poder entender, aleluia, que Jesus te ama como a mim, e Ele quer você também aqui. Lá na cruz Ele te falou isso, entenda enfim. Foi na cruz que Cristo usou isso,
mexia nem mão nem pé. O seu rosto todo mundo via, o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir o som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi para dar o perdão. Foi na cruz que Cristo usou isso, não mexia nem mão nem pé. No seu rosto todo mundo via, o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir o som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi para dar o perdão. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi para dar o perdão. Glória a Deus, aleluia. Até mesmo ali, no momento de dor, ele soube amar, porque ele amou. E o seu amor fez com que ele rogasse ao Pai perdão por aqueles que estavam fazendo mal e causando-lhe tanta dor. Louvado seja Deus. Amém? Pai, me aceita mesmo assim. Sabes que eu tentei mudar, sabes que eu não consegui por mim mesmo. Eu sou contra o mal querer, mas eu sei que vou vencer. Devo confiar em ti. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceitas, ó meu Pai. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceitas, ó meu Pai. Pai, quantos falam mal de mim, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar. Mas sei que me entendes bem, sei que um dia eu também lá no céu irei morar. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceitas, ó meu Pai. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceitas, ó meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, todos os irmãos estão mandando a paz do Senhor, mandando boa noite. Também estou com saudade, irmão William, glória a Deus. Né? É tão bom ter vocês aqui comigo, me traz confiança. Irmãos, vocês sabem que eu não sei
eu não tenho habilidade com câmera. Vocês sabem que eu sou tímido, tenho vergonha, mas a gente está aqui para falar do amor de Deus. Falar que Jesus é bom, né? Não nos resta outra coisa em dizer que Jesus é bom. Ele é bom em todo o tempo e a sua bondade nos alcança. Como o salmista, ele dizia que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, se nós estamos caminhando, se nós estamos aqui, é porque a bondade de Deus está sobre nós. E quando nós falamos de bondade, nós falamos de misericórdia, nós falamos de amor, nós falamos de perdão, nós falamos de comprometimento. O Deus do universo, o Deus criador, ele se comprometeu com a humanidade. Se comprometeu com um vínculo, tendo um vínculo de amor, né? E onde ele escreveu em João, capítulo 3, versículo 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor ele mostra o seu amor. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, versículo 8, dizendo que Deus prova o amor dele para conosco, em que deu seu único Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa morte de Cristo, ela nos trouxe garantia e certeza de vida eterna. A morte de Cristo, ela nos selou para a vida eterna. Ela nos garantiu a entrada no reino de Deus. Ela nos garantiu a entrada na eternidade, uma vida com Jesus. Porque ele falou assim que ele ia para o Pai, mas ia preparar lugar para nós. Porque o desejo dele é que aonde ele estiver, que nós também estejamos presentes, estejamos juntos. Então, ele diz na sua palavra, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Então, isso é o que nos traz consolo. Saber que Deus, ele preparou uma morada eterna. Saber que Deus, ele preparou um lugar para nós. Saber que nós temos um lugar em Cristo, onde ninguém pode roubar, onde ninguém pode tirar, ainda que vem tantas tentações, tantas provações para nos fazer desistir, mas nós não desistimos, porque o Senhor ele tem nos garantido essa segurança de ir até o fim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com vocês, é uma palavra muito rápida aqui, uma palavra que todos conhecem, né? Uma passagem que, por se tratar do dia em que hoje todos estão relembrando a morte de Cristo, né? Hoje, sexta-feira, onde as pessoas comemoram, celebram, as pessoas relembram. E para nós, todos os dias nós relembramos a morte de Cristo. E relembramos com alegria, porque o nosso Cristo ele morreu, mas também ressuscitou. E eu quero compartilhar com vocês no livro de Lucas, no capítulo 23, né, versículo 3, a seguir vai dizer assim: Pilatos perguntou-lhe dizendo, tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, disse-lhe, tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes, à multidão, não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E aí vamos ver mais para diante, vai assim que Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. Encontramos aqui, queridos, uma passagem antes da morte de Jesus, quando ele foi levado ao Sinédrio, ele passou por Pilatos e chegou até Herodes. E ele foi julgado nesses três atos. E aqui nós vamos falar no capítulo 23 que
perante Pilatos e perante Herodes, Jesus, ele, diante de tamanha agressividade, a gente nota a excessiva malvadez dos acusadores, daqueles que acusavam Jesus. Acusações mentirosas, né? Porém, Pilatos, como nós vimos aqui na palavra, ele não se deixa impressionar. Ele não se deixa impressionar pelo que dizem e não se sente pressionado pelo que buscam dele. Porém, ele fala a todos que ele não vê culpa nenhuma naquele homem. Ele não encontrou culpa em Jesus. E quais eram as acusações que faziam sobre Jesus? Que acusações eram essas? Era que, primeiro, que Jesus ele pervertia o povo pelo ensino. Quando eles dizem que Jesus ele percorria por toda a Judéia, Galileia, ensinando o povo. E eles não aceitavam que, como um simples carpinteiro pudesse ensinar, um simples carpinteiro entrasse na sinagoga, um simples carpinteiro cuja família de pessoas humildes que viviam entre eles anunciavam coisas do reino. E não somente isso, mas também eles acusavam Jesus de que Jesus proibia de dar tributo a César. E isso era mentira, porque em outro tempo nós vamos ver Jesus ele ensinando Pedro, né, tirando a moeda da boca de um peixe e falando para Pedro: Pedro, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, essa acusação era uma acusação mentirosa. E outra acusação que faziam sobre Jesus é que dizia que ele era rei. E essa era uma acusação verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Dizia que Jesus era rei. E era verdade. Jesus era rei. Jesus é rei. Porém, amados, o reino de Jesus não era um reino material. Não era um reino terrestre. Era um reino espiritual. Era um reino celestial. Louvado seja o nome do Senhor. A outra acusação que eles tinham é que Jesus era um malfeitor. Em João capítulo 18, versículo 30, vai dizer assim, João vai descrever da seguinte forma: mas ele quem? Ele, Jesus, andou fazendo o bem. Então Jesus não era um malfeitor. E a última acusação é que ele alegara ser o Filho de Deus. O que se realmente não fosse, tornava uma mentira, e eles tinham essa afirmativa de Jesus como uma blasfêmia. E quando Pilatos perguntou para ele se ele era o rei, Jesus não negou. Jesus, ele afirmou, dizendo que ele sim era o rei, que Pilatos assim o dizia com veracidade, com verdade, né? Então Pilatos, diante de todas essas confissões, diante dessa acusação, ele dizia: eu não vejo mal nenhum neste homem. Ele dizia que aquele homem não era culpado. Porém, amados, Pilatos ele se colocou imparcial diante das acusações, levando Jesus para Herodes, enviando Jesus para Herodes. E Herodes estava em Jerusalém. E Herodes ele esperava que Jesus fizesse algum milagre. Herodes queria ver algum sinal da parte de Jesus. Porém, diante de Herodes, Jesus ele se calou. Jesus ele não pronunciou palavra alguma, o que trouxe ira a Herodes. E foi exatamente ali Herodes o mandou matar. Colocou sobre ele uma veste branca, né? Nós vamos ver aqui que Herodes mandou vestir Jesus com uma veste branca, de cor branca. E a gente vai ver ali pela palavra, a palavra grega lampra, significa brilhante, branco brilhante. E trazia um certo sentido que, talvez por zombaria, ou para trazer sobre Jesus um peso de zombaria, sim, alegando que ele era rei dos judeus, né? Branco era a cor, né? Branco era a cor dos hebreus. Mais adiante vai ver que colocaram sobre ele um manto cor de púrpura, vermelho, e era a cor imperial de Roma.
nós vamos ver em João, essa passagem em João capítulo 19, versículo 2 e 5. E ali levaram Jesus diante do povo, vestido envolto em um pano branco, coberto de um manto vermelho, cor de púrpura, alegando que Jesus era rei dos judeus e rei universal. A intenção não era boa, a intenção não era boa intenção. Eles achavam que eles estavam zombando do Cristo, porém, amados, né, nós vamos ver aqui que diante de todo esse incidente, nós vamos ver a fraqueza moral de Pilatos, que entregou um homem justo para ser morto. E nós vamos ver a crueldade de Herodes, que entrega-o para matar. Porém, tudo isso foi necessário. Tudo isso já estava predito. Tudo isso, nós vamos ver que o Senhor ele já estava se preparando para esse momento. Porque a palavra vai dizer que ele subiu como uma ovelha muda ao matadouro. Ele se entregou a si mesmo para morrer numa morte tão cruel pelo pecado da humanidade. Nós vamos encontrar aqui que agora Jesus ele é levado ao Calvário, preso em uma cruz, e diante de tudo isso, quando toda a multidão gritava, crucifica-o, crucifica, nós vamos encontrar homens gritando, crucifica Jesus. E nós vamos encontrar mulheres batendo no peito, dizendo lamentos, frases de lamento pelo Cristo que estava sendo levado para o Calvário, levado para ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o que me chama a atenção dentro desta palavra é que antes de Jesus morrer, outrora, quando Jesus ele estava passando pelas cidades, Jesus ele enxugava as lágrimas, ele enxugava o pranto, como nós vamos ver diante da mulher, da viúva de Naim, que ele chega para aquela mulher e diz assim, não chore, mulher, não chore, porque o teu filho vai viver. Jesus chegou para dar vida. Nós vamos encontrar Jesus, ele chegando diante do cenário lá em Betânia, quando Lázaro havia morrido, também para enxugar as lágrimas da sua irmã, a lágrima de Maria. E no entanto, quando Jesus agora ele está subindo ao Calvário, quando Jesus ele chega à cruz, o seu discurso muda, o seu discurso final muda. Aquele que tinha enxugado as lágrimas de muitos, agora manda aquele povo chorar. Ele fala que o povo ia chorar, ele estava predizendo que haveria dias difíceis, que viria dias terríveis, que Israel sofreria, que Israel passaria por uma crise muito grande. E não somente pela crise que Israel iria passar, mas também ele fala no sentido da grande tribulação. E ele fala o seguinte, que se os romanos tratavam ele daquela maneira, inocente, santo, justo, comparado ao madeiro verde, ao madeiro que dava fruto, ao madeiro que produzia fruto. E aí o Senhor dizia, qual será a sorte deles? O madeiro seco, o madeiro culpado, aquele que tinha culpa, carregava sobre si, a culpa, aqueles que não eram verdadeiros, aqueles que eram falsos. Como não seria o castigo daquele povo? Como seria o sofrimento daquele povo? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encontrar, queridos, uma comparação entre duas árvores no meio de uma geração, no meio dessa geração, onde a ira de Deus ela arde, a ira de Deus ela vem como fogo, fazendo arder sobre todos. Nós vimos aqui que a árvore verde frutífera que estava sendo queimada, que estava sendo ardida pelo fogo. Nós vamos ver qual seria a sorte daquela árvore que estava seca e não produzia fruto. A lenha seca, ela é o próprio combustível para o fogo, não é verdade? E a ira de Deus,
fala sobre isso. Quando ela vem sobre o madeiro seco, ela vem sobre a árvore seca. Ele fala que aquele que não produz fruto, aquele que está vazio de Deus, aquele que não tem utilidade, ele vai dizer que para mais nada serve, a não ser para ser queimado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, irmãos, o que a gente vê aqui é que, diante dessa situação, diante de todo este sofrimento, diante de tudo que estava acontecendo, diante do que estava previsto, diante de uma profecia que se cumpria, nós vamos encontrar que Jesus, ele subiu ao Calvário. Ele foi como ovelha, como eu já disse, ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca. E como louvor que eu falei, quando ele abriu a sua boca, ele abriu para dar o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Na crucificação, Lucas, ele relata as palavras de Jesus quando vê todo aquele cenário, as pessoas que estavam ali gritando para o matar, gritando para o crucificar, gritando para acabar com ele, com a vida dele. Ele olha para aqueles malfeitores e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Isso para mim é uma lição, para você é uma lição, para o povo cristão é uma lição, queridos. Por quê? Nos dá o quê? O entendimento de que nós devemos aprender com Cristo a ter o mesmo espírito para com aqueles que nos maltratam, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que vêm sobre nós com um desejo de destruição. Hoje, se falar de perdão é muito difícil, porque na fala se torna bonito, é poético. Falar de perdão para um grupo de pessoas que nos assiste é muito fácil. Falar de perdão para aqueles que não passaram por uma situação tão terrível, que precisa liberar perdão, é fácil. Mas quando nós somos levados a viver uma situação em que devemos sempre ter em mente o 70 vezes 7, né? Louvado seja Deus. A gente vê que é difícil. Mas nós aprendemos com Cristo e pedimos a Cristo o mesmo Espírito que estava nele, o Espírito de misericórdia, o Espírito de amor, o Espírito de compaixão, o Espírito de perdão, para perdoar também aqueles que nos maltratam, perdoar aqueles que querem nos destruir. Porque ele fala que nós seríamos odiados por muitos, mas ele ainda diz: se o teu inimigo te pedir água, dele água. Se o teu inimigo te pedir comida, dele de comer. Porque nós fazendo isso, ele fala que ajuntaremos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Eu estou falando, irmãos, porque nós estamos trazendo o exemplo de Cristo. Diante de uma situação tão terrível, no momento da sua morte, rogando ao Pai perdão. Quanto mais nós. Hoje Deus, ele está nos capacitando a perdoar. Nós estamos olhando para o exemplo de Cristo para que Deus nos capacite também para liberar perdão, para perdoar todos aqueles que nos ofendem. Não é essa oração que ele nos ensinou? Perdoa assim como nós perdoamos. Você pode repetir comigo esta palavra? Perdoa assim como nós perdoamos. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Querido, você quer ser perdoado por Deus da maneira que você está perdoando o seu irmão? Você quer receber o perdão de Deus da forma que você perdoa? Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez. Você quer receber de Deus o perdão da maneira que você tem perdoado? Se pensar, é para refletir, é para olhar para você e falar: poxa,
Eu estou agindo certo, glória a Deus, amém por isso. Mas se a gente for avaliar a maneira que nós temos perdoado, a nossa conduta para com o nosso próximo, a gente vai falar, Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso recomeçar, eu preciso ser restaurado, eu preciso mudar a minha conduta, mudar a minha forma de agir, minha forma de pensar. Porque às vezes nós perdoamos só de palavra, às vezes nós perdoamos e cortamos o vínculo, porque na psicologia, por aí fala assim, você perdoa, mas não precisa estar junto. Não precisa conviver, não precisa andar no mesmo caminho. Perdoa, mas corta totalmente o vínculo, não precisa mais falar com ele, não precisa mais falar com ela. Bloqueia ele nas redes sociais, porque é isso que a gente está vendo. Bloqueia porque é tóxico. Bloqueia porque é abusivo. Corta. Mas Jesus não falou isso, não. Jesus não perdoou desta maneira. Jesus, ele não agiu desta forma. Jesus, ele perdoou com o coração puro e dizendo, você vai comigo para o paraíso, você vai. Ele quis manter ainda o relacionamento, irmãos. Ele nos perdoou, é como olhar para nós, porque quando nós falamos de perdão, nós estamos também falando de justificação. É Deus olhar para o pecador e olhar para ele e ver nele um ser que nunca pecou. Um ser que nunca errou, mesmo nós sendo pecadores, imputados sobre nós a marca da morte, porque o salário do pecado é a morte. Porém, Cristo perdoou, Cristo demonstrou perdão, e não foi em uma situação favorável, foi no pior momento da sua vida, quando ele estava para morrer, quando ele estava na morte. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós pedimos a graça do Senhor Deus. Nos ajude a amar como o Senhor amou. Nos ajude a entender como o Senhor entendeu. Nos ajude a abraçar, a acolher como o Senhor acolheu. Nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que está assistindo essa live, ouvindo esta pregação, não importa a sua situação, não importa o que você está vivendo, a condição que você está vivendo. Eu sei que talvez esteja numa situação difícil, talvez você olhe para a sua vida, para a sua situação e diz assim, não tem mais jeito para mim. Já entregou os pontos, já se conformou com a situação pecaminosa. Mas hoje eu quero dizer que Deus tem liberdade para a tua vida. Deus tem perdão para a tua vida. Eu quero dizer que há solução para a tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele subiu no Calvário, foram com ele mais 2 malfeitores. Subiu com ele 2 ladrões. Foi junto. Estava um na direita, um na esquerda. Mas ali houve um que se arrependeu, tinha um malfeitor arrependido. E as características do malfeitor arrependido foi essa. Primeiro, ele temeu a Deus e reprovou o companheiro do infortúnio, porque um estava dizendo assim, se esse homem é o Filho de Deus, salva ele, salva a ti mesmo, salva nós também. Mas de uma forma zombaria, em forma de zombaria. E aquele outro que estava do outro lado temeu a Deus. Repreendeu aquele companheiro do infortúnio. Ele confessou o castigo, confessou a justiça do seu castigo. Ele disse assim, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós fomos crucificados porque merecemos. Estamos morrendo porque merecemos. Ele entendeu que a posição do pecado era aquela. Então ele reconheceu e ele confessou a justiça do seu castigo. Estamos aqui porque somos culpados. E aí ele fala para Jesus assim, mas esse homem que está aí não tem culpa nenhuma. Ele é inocente. Aleluia. Irmão, entender uma coisa, que Jesus, ele ocupou o meu lugar, ocupou o teu lugar. Jesus estava ali no lugar que era para eu e era para você estar. Ele ocupou o nosso lugar na cruz. Ele subiu na cruz, que era para mim.
A cruz que era para você, mas ele tomou seu lugar. E nós entendemos, nós também reconhecemos que Jesus, ele era inocente. Jesus não teve culpa. Jesus estava pagando o preço que era da minha dívida, o preço da sua dívida, para que hoje nós estivéssemos aqui falando desse amor, na certeza da vida eterna que nós temos, porque se Jesus voltar hoje, oh glória, se ele nos chamar hoje, temos essa certeza, temos essa garantia, porque a sua palavra nos garante isso. Aleluia. E ele trata Jesus como Senhor. Aleluia. Ele trata Jesus na sua confissão como Senhor. Ele crê em Jesus como Rei. Ele crê em Jesus que tinha o reino. Ele crê em Jesus de uma forma admirável. De uma forma, vamos dizer assim, a palavra é exatamente esta, admirável. Ele crê de uma forma admirável. Ele creu em Jesus como Senhor. Ele creu em Jesus como o Senhor de um reino espiritual. E nós admiramos a fé daquele homem. Porque agora, depois de ele crer, depois de ele acreditar, dele confessar, ele roga por si. Aí ele pede ao Senhor por si. Aí ele fala: Senhor, lembra-te de mim. Oh glória, aleluia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí, irmãos, prova a verdade daquela palavra que está escrito em Romanos, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele vê a resposta maravilhosa de Jesus para aquele homem: estarás comigo no paraíso. O que precisa, irmãos, é entender. Hoje nós estamos relembrando a morte de Cristo. Nós estamos falando do benefício que esta morte nos deu. O benefício que esta morte nos trouxe. E por isso nós somos gratos ao Senhor. Por isso nós nos alegramos no Senhor. Porque atentamos para tão grande salvação. Uma salvação incalculável. Uma salvação que não merecíamos. E não era realmente por mérito, não era por merecimento, mas por pura graça, por pura misericórdia, puro amor. Um amor que a gente não consegue explicar. Um amor insondável, um amor incalculável, um amor inexplicável. É o amor de Cristo por nós. É o amor de Cristo pela humanidade. É o amor de Cristo por sua igreja. Amor de Cristo por esta geração de perdoados, como nós somos. Hoje posso lhe dizer, eu faço parte da geração dos perdoados. Eu não vou estender esta live, eu não vou estender esta pregação, mas diante de tudo isso que nós falamos, nós entendemos que o preço foi pago. E agora cabe a nós aceitar esta tão grande salvação. O salmista perguntou assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Em uma parte ele fala assim: eu beberei o cálice da salvação. Glória a Deus. Eu beberei o cálice da salvação. Uma das formas de demonstrar gratidão a Deus por todos os seus benefícios é entender que eu preciso aceitar esta salvação, eu preciso beber deste cálice que já me foi oferecido. O véu foi rasgado,
O véu foi rasgado, a porta foi aberta, o caminho foi nos revelado. Só precisamos então nos posicionar. Só precisamos agora agir, fazer a nossa parte. Entrar pela porta, trilhar pelo caminho, porque lá no céu, lá no paraíso, lá com Deus, o Pai está nos esperando de braços abertos e vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado desde a fundação do século. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso Ele fez por mim e por você. Então, nesta noite, receba esta graça, receba com amor, receba com temor a salvação que Deus preparou para a sua vida, porque foi um preço muito alto. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua última palavra foi, aleluia, a sua última palavra foi: está consumado. Ele foi até o fim. Consumado está. E entregou ao Pai o seu Espírito. Então Jesus se rendeu por mim e por você. Então nós vamos terminar hoje. Se você não teve o que comer, se você está passando por qualquer situação difícil, se a sua vida não está legal, se você está cheio de problema, olhe para o que Deus preparou para a sua vida. Entenda que Ele preparou para a sua vida. Jesus te livrou da morte. Eu não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual, estou falando da segunda morte. Jesus te livrou do inferno. Jesus, Ele preparou morada, Jesus preparou um céu para você. Se nada nesta vida acontecer, se nada nesta vida der certo, mesmo assim estamos no lucro, porque nós estamos nos preparando para a eternidade. E a eternidade com Cristo é maravilhosa. A eternidade com Jesus é maravilhosa. Por isso que Paulo escreveu dizendo assim que as tribulações deste tempo presente não é para comparar com a glória que há de ser revelada. Por isso que ele escreveu dizendo que aquilo que não subiu ao coração do homem, não se ouviu com o ouvido, não se viu com os olhos, são as coisas que Deus já preparou para aqueles que o amam. Irmão, tem uma casa para você, tem um lar para você, tem uma morada eterna para você, tem, aleluia, salvação para a sua vida. Abrace essa salvação, entenda essa salvação, clame a Ele por essa salvação. E sinta e receba o perdão de Deus na sua vida, no nome de Senhor Jesus. Amém? Ele morreu? Sim, mas também ressuscitou. E nós nos alegramos pela ressurreição de Cristo. Domingo nós estaremos fazendo uma nova live, vamos falar sobre a ressurreição. Hoje nós falamos sobre os benefícios da sua morte, mas nós vamos falar da alegria da ressurreição de Cristo. Amém? Então eu aguardo vocês domingo. Eu vou passar o horário, provavelmente será às 20 horas, um horário bom para todos. E que o Espírito Santo esteja com vocês, proporcionando uma noite de descanso, uma noite de paz na sua vida. Que o seu lar seja guardado pelo sangue de Cristo, que nenhuma praga, nenhuma peste, nada de mal vos aconteça. Este é o meu desejo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, no nome de Jesus. Deus, muito obrigado por ter estado conosco, por esta salvação tão grande, Senhor, que nós sentimos, Senhor, a certeza da vida eterna, por revelar-nos a palavra tão maravilhosa, e os benefícios que nós temos, Senhor, pela morte de cruz, a qual o Senhor entregou a si mesmo para morrer em meu lugar, pagando a dívida que eu não tinha condições de pagar. O Senhor pagou, e hoje, diante de Deus, nós temos livre acesso. Temos, Senhor querido, a oportunidade de entrar na Tua presença, porque Cristo abriu-nos a porta, Cristo preparou-nos o caminho e nos aproximou de Ti, Senhor. Então, Pai, nós só temos a agradecer pelos benefícios que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Abençoa os meus irmãos, Senhor.
Abençoa todos esses que participaram até o fim dessa live, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa de uma forma maravilhosa, Senhor. Que possamos usufruir, Senhor, destes benefícios, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Foram vários irmãos que mandaram a paz do Senhor, a minha prima, Juscelia, pastor Osias, irmão William, a nossa irmã Francileide, a Ruth, gente, que saudade de vocês, nosso irmão Vandir, a Dani, são vários irmãos mandando mensagens, que o Senhor continue abençoando vocês e receba aí o meu abraço carinhoso, né? Um beijo no coração de todos vocês. Eu amo cada um de vocês. Vocês são muito especiais para mim. A Lázara, paz do Senhor, Lázara. Deus abençoe sua vida. Manda um beijo para a irmã Rosa, a nossa irmã Andréia. Que maravilha ter vocês aqui conosco. O Senhor continue abençoando. O Espírito Santo continue falando ao coração de vocês. Deem lugar a Deus. Amem. Amem com todo o amor que vocês possam amar. Perdoe com toda a força que vocês possam perdoar. E viva no melhor de Deus que o Senhor já tem preparado para vocês. Beijo a todos, fiquem na paz do Senhor.